Senhor Jesus, a quem nos fala é sua irmã em Cristo Jesus, irmã Milena. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês um tema sobre 4 maneiras de Deus julgar o seu povo, que está com base bíblica em Ezequiel 14, no seu versículo 21, e também como base bíblica Romanos 3, no seu versículo 5 a 6. Vamos ler? Ezequiel 14, no seu versículo 21. Vai dizer assim: diz assim, Ezequiel 14, no seu versículo 21. Porque assim diz o Senhor, Deus, quanto eu enviar os meus 4 juízos dolorosos sobre Jerusalém, a espada, a fome, o animal novício e a peste, para cortar fora dela homens e animais. Vamos para o versículo também e carta aos Romanos, capítulo 3, no seu versículo 5 e 6. Olha o que vai dizer lá. Vai dizer assim, Romanos 3, no seu versículo 5 e 6. Mas, se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Eu falo como homem. Aqui é Paulo dizendo. Ele continua no versículo 6. De forma alguma, pois então como Deus julgará ao mundo? No seu versículo de Ezequiel, capítulo 14, e no versículo 21, Ezequiel nos dá uma ênfase e uma base sobre as 4 maneiras de Deus julgar o teu povo. Daqui a pouco está escrito aqui, eu vou explicar para vocês. E também, Paulo nos dá uma ênfase na carta de Romanos, capítulo 3, no seu versículo 21, sobre acerca do tempo também da lei, porque o povo visava a lei, se circuncidava, pecava, e tanto os judeus também. E a Bíblia Sagrada nos diz que Paulo aqui está dizendo sobre a injustiça e a justiça de Deus. Ou seja, Deus está dando para nós, dizendo assim, que nós somos injustos. Por quê? Porque nós queremos tudo ao favor de nós. Nós queremos que Deus faça algo por nós, a hora que nós queremos, o momento que nós queremos. Às vezes colocamos Deus contra a parede, e Deus ele não é obrigado a fazer milagre. Deus ele não é obrigado a curar ninguém. Se ele quiser, ele cura. É a vontade dele. E Deus, ele não é injusto com ninguém. Já vou deixar aqui parafraseando para você. Deus não é injusto. Ele é justo. E Paulo também está dizendo aqui que nós temos que amar a justiça de Deus. Quem ama a justiça de Deus está esperando a volta de Cristo, que vai juntamente ser arrebatado com a igreja. Quem ama a justiça está esperando o juízo de Deus, está esperando o julgamento de Deus. E todos nós temos que ter justiça, clamar por justiça, orar por justiça, pedir justiça, até porque não, porque Isaías também vai dizer que os anjos clamam justiça também. Ou seja, os santos clamam justiça. E a Bíblia Sagrada também nos diz que Ezequiel, se você ler o capítulo todo, o capítulo 14 em todo, vai dizer sobre acerca da idolatria, ou seja, Israel pecava, Israel adulterava, Israel ocultava, Israel escondia. De dia eles adoravam a Deus Amon e à noite eles adoravam o Deus vivo. E a Bíblia diz, se não me falha a memória em Tiago, vai dizer sobre acerca do mediador. Só existe um único mediador, que é Cristo. Não tem outros deuses, só existe único.
aquele que se entregou por mim e por você. Porque Cristo não era para ter morrido no meu lugar e no seu lugar. Quem era para ter morrido era eu e você. Mas ele viu que eu e você não somos capazes de suportar esse ato. Então ele tomou, como um filho de Deus, tomou sobre si o nosso pecado, os nossos erros, as nossas tenebrosas pecaminosidades. E aqui eu falo para vocês aqui que as 4 maneiras de Deus subjugar, Deus já julgou 3 maneiras o teu povo. E que mais interessante, a 4ª maneira de ele julgar o teu povo, a qual nós estamos vivendo, que ele está julgando. Presta atenção. A primeira maneira de Deus julgar o seu povo é a espada. O que é a espada? São as guerras, são nação contra nação, temor. E parece que não está sendo primeiro, está sendo do 4º até eu chegar ao 1º degrau. Ou seja, Deus ele está começando pelo 4º, até subir 3º, 2º e 1º. Ou seja, Deus ele tem a 2ª maneira também. Qual é a 2ª maneira de julgar? A fome, a escassez mundial, o alimento. E qual é a 3ª maneira? As bestas feras. O que é besta fera? Como que a Bíblia diz as bestas feras? O desequilíbrio ecológico da natureza. Deus ele pode se irar, se revoltar também na natureza. E a 4ª, a peste, as doenças. Pare para pensar. O 4º julgamento de Deus é as doenças. Ou seja, nós estamos vivendo nela. Como assim vivendo? É simples. Deus, ele lançou aqui sobre a terra a peste. Que peste é essa? A doença. É um vírus que se instalou. É o Covid, que todo mundo fala que é Covid-19. Ou seja, nós pegamos pelo ar tudo que nós tocamos, tudo que nós... Seja metal, seja... fica segurando no ônibus, ou seja, já contaminou. Ou seja, se você ficar perto também da pessoa, você se contamina. Ou seja, Deus instalou esse vírus. É uma peste, é uma doença. E Deus, ele tem as suas maneiras, os seus sinais, os seus símbolos para se conectar com o teu povo. E por quê? Aí você pode me dizer, mas por que que Deus ele resolve fazer esses 4 julgamentos, essas 4 maneiras? Simples. Deus, ele está enojado, ele está irado, como Paulo diz. Deus se ira. Deus é injusto se irar? Não. Por quê? Porque ele criou eu e você. Ele criou a semelhança para nós adorar ele. Não foi para eu e você pecar. Deus ele está enojado com o povo. Não digo só o povo de Deus, não. Eu digo tanto o justo e tanto o ímpio, tá? A Bíblia Sagrada diz que em Deuteronômio, Deus também vai mostrar também acerca de leis e juízos e princípios. E também vai falar sobre os pecados. Ou seja, o povo ele está se desligando de Deus, distanciando de Deus, virando as costas para Deus, fazendo com que Deus é nada. Deus não é nada para eles. Ou seja, Deus, ele deu a bênção. Deus, ele deu a vitória e nós viramos as costas. E nós começamos a defamar, profanar, dirigir palavras torpes. E Deus está desagradando. Deus não está contente com isso. Então Deus ele tem várias formas de julgar o seu povo. Ele tem a forma de julgar sobre guerra, sobre fome, sobre a natureza e sobre as doenças. Isto está comprovado também em Mateus 24, o princípio das dores. Ou seja, Deus ele avisou muito bem o seu povo muitos anos. 3 anos a ser de Cristo. Cristo ele já tem levantado profetas maiores e profetas menores para dizer sobre acerca da volta dele. E muitos não deram ouvido para Noé, não deram ouvido para o profeta Isaías, para o profeta Jeremias, tantos outros profetas. Então Deus ele vem desde o princípio de Adão até o princípio de hoje.
que o povo está pecando, Deus está se nojando, Deus está irado, Deus está bravo. E também uma coisa que me acha muito interessante, um versículo que Isaías diz também, que fala que Deus fala que o povo se entre no seu quarto e espera a ira do Senhor passar. Ou seja, o povo de Deus ele tem que clamar. O povo de Deus tem que orar e pedir misericórdia. Ou seja, não só o povo de Deus, mas também os ímpios se converter ao sinal dele, à vinda dele. Ou seja, Deus, ele tem o controle da terra. Diz que Deus, os pés de Deus, isso está na Bíblia, os pés de Deus está posto sobre a terra. Ou seja, a qualquer momento ele pode acabar com a terra. A qualquer momento ele pode aniquilar a terra. Porque ele é Deus, ele sabe o que faz, né? Então nós temos que ter em mente que Deus, ele vai julgar o teu povo. E por aí não vai acabar não esse julgamento. Esse julgamento só vai acabar quando Deus vê que os escolhidos na terra, o povo de Deus está apto a voltar ao primeiro amor e a se reconciliar com ele, se arrepender dos seus atos pecaminosos, se arrepender do ato que cometeu. E isso é muito importante para nós porque crente ele tem que saber dessas coisas, as 4 maneiras de Deus julgar o seu povo. Então, muitos falam, e aqueles que são inocentes? E aqueles que não faz nada? Vai ter que prestar conta. A minha obra, a tua obra, a obra de todos, Deus vai querer conta. E Deus chegou a conta de retribuir. Deus está chegando a hora dele. Ele quer prestar conta com cada um. Então que você adquire esse conhecimento que eu passei aqui e que compartilhe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Curte, se inscreve no canal e vai ter mais vídeos que eu irei fazer com respaldo bíblico. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.